Oi, gente! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Esse é o Entre Dois Mundos e hoje nós vamos falar sobre um tema descrito no livro de Daniel chamado As 70 Semanas. E isso implica em Shabbat Shemitah, o tempo que Deus demonstra respeitar. Vamos lá. Oi, meninas, tudo bem? Hoje a gente vai entrar no estudo do Shabbat Shemitah. Eu não sei em quantas partes a gente vai conseguir gravar o vídeo, porque são 300 slides. Então a gente vai fazer mais ou menos meia hora cada gravação, para não ficar muito extenso, tá? E a gente fez o estudo da introdução do livro de Daniel, do sonho de Nabucodonosor, da estátua de Nabucodonosor, contando para a gente os impérios mais importantes, né? Na verdade, Nabucodonosor sonhou com o que aconteceria com ele naquele período e os próximos, né? O futuro. Então, a gente viu a estátua composta pela cabeça de ouro, pelo ombro de prata, bronze aqui a parte do ventre e as pernas de ferro, os pés ferro misturado com barro. E aí a gente vai estudar cada parte quando a gente for falar dos 4 impérios, o babilônico, medo-persa, grego e o Império Romano e atual. Antes de entrar diretamente já nos impérios, nos principais impérios, a gente achou por bem falar um pouco sobre as 70 semanas, a verdade sobre o sábado, porque ao introduzir os impérios, ao falar do sonho de Nabucodonosor, da estátua por completo, entraremos nessas questões. Então, para não ficar perdido ali na hora que a gente estiver no estudo da história, a gente achou melhor antecipar o estudo das 70 semanas. Tá? Então, aí está o slide das 70 semanas, a verdade sobre o sábado. Então, eu vou ler os slides para vocês. Qualquer dúvida, vocês levantem a mão, que eu dou uma pausa e a gente explica. Tá bom? Vamos lá. As 70 semanas, a verdade sobre o sábado. Vamos falar da civilização dos hebreus, de 2000 a 700 a.C., mais ou menos. As tribos hebraicas chegaram à Palestina em 2000 a.C., conhecida há muito tempo como Terra de Canaã, devido aos seus primeiros habitantes, os cananeus. Tanto os cananeus como os hebreus eram de origem semita, denominação moderna dos descendentes de Sem, mencionado no Antigo Testamento como o filho primogênito de Noé e tido como o remoto antepassado dos hebreus. Hebreu também significa povo do outro lado. Organização social. Após a morte de Moisés, os hebreus chegaram à Palestina e, sob a liderança de Josué, conquistaram parte de Canaã. Nessa época, o povo hebreu estava dividido em 12 tribos. Viviam em clãs compostos pelos patriarcas, seus filhos, mulheres e escravos. Surgiram, então, chefes de sensíveis qualidades militares que ficaram conhecidos como juízes: Otoniel, Débora, Gedeão, Sansão e Samuel. Esses juízes, além de combater os filisteus, tiveram que lutar contra os amonitas, povos que se estabeleceram na Transjordânia. O descontentamento com os juízes evoluiu e impulsionou os hebreus a se organizarem num sistema de governo monárquico. Nós vamos falar sobre os reis hebreus. Samuel centralizou politicamente esse povo, já unificado religiosamente pelo monoteísmo. Saul, a partir de 1010 a.C., foi o primeiro rei de Israel. Com a unção de Davi por volta de 1006 a 966 a.C., como rei dos hebreus, iniciou-se uma fase marcada pelo expansionismo militar e pela prosperidade. Durante esse reinado, foi escolhida Jerusalém para a capital do estado, o que simbolizou a unificação das tribos localizadas no norte e no sul da Palestina. Salomão, que reinou entre 906 a 926 a.C., filho de Davi, desenvolveu o comércio, aumentando a influência do reinado sem recorrer à guerra. Construiu o templo de Javé. No entanto, o fausto e a riqueza que marcaram seu governo exigiam o constante aumento de impostos, que empobreciam mais e mais o trabalhador, criando um clima de insatisfação no povo hebreu. O cisma político-religioso. Com a morte de Salomão,
houve a divisão religiosa e política das tribos e o fim da monarquia unificada. Ao norte foi formado o Reino de Israel, composto de 10 tribos guiadas por Jeroboão, oficial de Salomão, após disputas internas com Roboão, filho de Salomão. Apesar da veneração a Yahvé persistir, foi introduzido o culto a vários deuses, principal causa da ruína do povo hebreu. O culto e o falso da corte pesavam sobre os camponeses, que pagavam impostos sempre maiores. Nesse momento, o movimento profético ganhou força. O profeta Elias, por exemplo, defendia as aspirações dos camponeses, ansiando pela obediência de seus líderes aos estatutos da lei, por ter nela o equilíbrio das riquezas das terras pertencentes ao povo israelita, fazendo oposição ao rei Acabe por sua apostasia, a fim de impedi-lo destruir por completo a base teocrática da constituição do seu país, uma vez que as políticas que vinham incorporadas aos deuses estranhos geravam grande miséria para todos, aumentando a pobreza e com ela o escravagismo. Esta situação acumulava consideravelmente e, na medida em que aumentavam as diferenças sociais, as terras iam sendo confiscadas pelos mais poderosos da nação. Em 842 a.C., Jeú, com o apoio do profeta Elias, deu um golpe de estado e foi ungido rei. Após um período de confusão, foi novamente estabelecida a ordem, mas em 722 a.C., o rei assírio Sargão II invadiu Israel e destruiu a capital Samaria. Concretizavam-se assim as profecias de Amós. Israel seria destruída por um invasor. Israel tornou-se província assíria e grande parte de seus habitantes foi transportada para a Mesopotâmia. O reino de Judá, composto de 2 tribos e com capital em Jerusalém, permaneceu fiel ao monoteísmo. Em meados do século 7 a.C., o rei Ezequias, por volta de 725 a 697 a.C., aliou-se ao Egito, tentando evitar a invasão assíria. Mesmo assim, grande parte do território de Judá foi tomada pelos assírios. Josias, por volta de 639 a 609 a.C., conseguiu recuperar parte da independência do reino de Judá. Mas essa região passou então a ser uma área de disputa entre o Império Babilônico e o egípcio. Nabucodonosor II, rei da Babilônia, invadiu o reino de Judá e destruiu Jerusalém e o templo, transferindo o rei e os mais ilustres habitantes da região para a Babilônia. Este episódio é chamado de cativeiro babilônico, pois ali os hebreus permaneceram durante cerca de 50 anos, ou seja, um Shabat Shemitah. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém, vós, que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Deuteronômio 4, do 1 ao 8. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura semelhante de alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra, a qual passais o Jordão para possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes serei de todo destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações às quais o Senhor vos conduzirá.
e ali servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. Deuteronômio 4, do 25 ao 28. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-lo-eis e guardá-lo-eis, para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte, do meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Deuteronômio 5, do 1 ao 15. Né? E o que a gente vê hoje também não é muito diferente do que os hebreus não cumpriram. Que a lei é bem clara quanto a isso, né? O cativeiro babilônico. Daniel estava vivendo o cativeiro em Babilônia. Era ele um dos poucos escravos privilegiados que servia o rei em seu palácio. No entanto, andava perturbado pela assolação que pairava sobre seu povo. Não conseguia entender a razão por tal ruína e tanto sofrimento. Muito tempo depois, examinando o livro do profeta Jeremias, Daniel entendeu que os judeus ficariam escravizados na Babilônia por 70 anos, 7 shemitahs. A esta altura se cumpria o tempo e nada aparentemente estava acontecendo para que eles fossem libertos daquele cativeiro. Então Daniel começou a orar e a jejuar em busca de respostas. Além disso, teve Daniel também o desejo de saber como seria o futuro de Jerusalém. A resposta chegou até Daniel dizendo que o exílio estava por terminar, mas a respeito da restauração espiritual do seu povo, haveria ainda um longo tempo de sofrimentos e assolações. As razões dos juízos de Deus. Vamos entender agora por que Daniel não estava conseguindo entender. Sabemos que os hebreus, ao serem tirados do Egito, Deus fez deles uma nação, dando-lhes a lei. Por meio desta lei, os 10 mandamentos, Moisés legislou por 40 anos no deserto, antes ainda de possuírem a Palestina. Um dos mais rigorosos mandamentos da lei era a guarda do ano sabático. Este mandamento implica em que os filhos de Israel teriam que trabalhar 6 anos consecutivos e não trabalhar no 7º. Durante os 12 meses do 7º ano, eles não poderiam trabalhar lavrando a terra, mas teriam que descansá-la por um ano completo. Mas os hebreus desprezaram este mandamento muito cedo, desde a sua monarquia até a sua dispersão, a qual deu um período de 490 anos. Muito tempo depois, ainda no exílio babilônico, Daniel, examinando o livro do profeta Jeremias, entendeu que os judeus iriam ficar escravizados na Babilônia por 70 anos. A esta altura, se cumpriria o tempo e nada aparentemente estava acontecendo para que eles fossem libertos daquele cativeiro. Então, o profeta começou a orar e a jejuar para que Deus viesse a libertar o seu povo. Além disso, teve Daniel também o desejo de saber como seria o futuro de Jerusalém. Está escrito lá em Daniel 9, verso 3 ao 19.
Assim, a resposta chega até ele, de forma sobrenatural, dizendo que o exílio estava por terminar. Mas a respeito da restauração espiritual de seu povo, haveria ainda um longo tempo de sofrimento e assolações. Também está escrito em Daniel 10, do 11 ao 14. Na escravidão babilônica, Deus acerta com os judeus os 70 anos sabáticos para descansar a terra, mas ainda faltavam 490 anos que eles viveram de forma irregular para com os estatutos da lei que os regia. Em razão do descaso aos comandos da lei divina, a terra que manava leite e mel transformou-se em um terrível lugar de injustiça, violência, miséria e dor, exigindo do Todo-Poderoso uma intervenção severa a fim de impedir a corrupção generalizada e, consequentemente, a total destruição de todos como no dilúvio. Esta surpreendente passagem das Escrituras dá a sequência cronológica da ação de Deus para derrubar o poder dos homens sobre a terra e restaurar Israel. Claro está que a restauração de Israel implica em que o filho de Davi, o leão da tribo de Judá, herdeiro do trono, se assente nele e assuma o domínio sobre todos os povos. Esta mensagem certamente não é bem-vinda, uma vez que ela afirma que um judeu reinará sobre todos os povos do mundo. Vamos para uma leitura. Está lá em Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9, 25. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Daniel 9, 26. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 27. O que são as 70 semanas? Nós vamos parar por aqui. Vou deixar aí, dá tempo de vocês terminarem de ler o livro de Daniel. E aí, na próxima gravação, na parte 2, a gente vai explicar o que são as 70 semanas e como chegamos a essa conclusão. Tá? Então, meninas, fiquem todos com Deus. Reflitam sobre tudo que foi ensinado até agora, continuem, perseverem na leitura, porque se não ler, nada do que estamos estudando fará sentido, e somente o Espírito de Deus é que pode confirmar todas essas coisas, porque nós não estamos buscando estudos tradicionais, nós estamos buscando através do próprio Jesus Cristo, através do Consolador que Ele nos deixou, através do seu Espírito, confirmar todas essas coisas, para que não fiquemos à mercê de estudo de outras pessoas sem confirmá-los, porque o próprio Deus nos instrui a provar tudo e todos que vêm dizendo que estão ensinando em nome dele. Então, nós somos um grupo que, diferentemente de outros, não melhor nem pior, mas diferente, queremos buscar, por através daquilo que temos recebido do próprio Deus, confirmar todas as coisas, né? Através da história. Então, exige muita dedicação, muita leitura mesmo, não só bíblica, mas também de história, e não apenas de um historiador, mas de vários historiadores, para que, através de um pouquinho de cada um, a gente entender realmente os fatos. Porque, infelizmente, muitos historiadores vão escrever da maneira que, de repente, achou o que aconteceu, e não narrando os fatos. Mas, através de conhecendo um pouquinho de cada, a gente, por coerência, chega a alguma conclusão.
E a gente tem o principal, as Escrituras Sagradas, para nos dar o norte, né? Então, não fiquemos à mercê de qualquer um que vem ensinando sobre Deus. Porque o próprio conhecer Deus, a gente tem acesso direto às Escrituras Sagradas e o Espírito dele que vem para confirmar tudo e todos, né? Então, que nosso Senhor Jesus Cristo continue nos dando sabedoria e discernimento para as coisas dele, para que entreguemos aquilo que nos foi dado gratuitamente para outras pessoas, né? Que elas possam se achegar ao reino de Deus, que elas consigam, através de Jesus Cristo, serem reconectadas a Deus, porque o mundo jaz no maligno e o momento é tenebroso. Estamos vivendo a meia-noite no deserto, né? E o grito foi soado. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus tem a nos dizer, né? Então, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e bem-vindos ao mundo de Cristo.